Bem-vindos ao Briefing de amanhã. Nós analisamos o que aconteceu hoje para você entender o que vem por aí. Se você gosta de análises diretas sobre tecnologia e IA, já deixe seu like e se inscreva no canal porque o tema de hoje é crucial. Sabe aquelas manchetes de tecnologia que parecem totalmente desconectadas umas das outras? Bom, na verdade, elas são peças de um grande quebra-cabeça. E para a gente entender o futuro, a gente precisa montar esse quebra-cabeça. Nessa análise, a gente vai conectar os pontos através de 3 camadas que estão sendo construídas ao mesmo tempo: a infraestrutura, a aplicação institucional e a interface humana. Vamos começar pela base de tudo. A primeira camada é a mais profunda, a de mais longo prazo. Aqui a gente está falando das inovações em conectividade e energia que, olha, não vão aparecer no nosso dia a dia no ano que vem, mas que vão ser os alicerces, a fundação invisível da década de 2030. É aqui que o futuro está sendo literalmente construído. E o que é fascinante aqui é essa colaboração silenciosa entre gigantes europeus como Ericsson, Nokia e Fraunhofer. Eles estão desenvolvendo um novo padrão de vídeo, já pensando na era do 6G. Pensa só, uma qualidade de imagem muito superior, com arquivos bem menores e o melhor, sem exigir mais bateria ou processamento do aparelho. Isso muda completamente as regras do jogo para tudo, desde realidade aumentada até a comunicação entre máquinas. E é aí que a gente entende a escala de tempo dessas apostas. Não são projetos para amanhã. O codec 6G, por exemplo, está sendo desenhado para ficar pronto exatamente quando as redes 6G começarem a operar, lá para 2030. E num cronograma bem parecido, com o mesmo horizonte de tempo, a gente tem a busca pela fusão nuclear. São movimentos de infraestrutura que vão definir uma geração inteira. Agora, para ter uma ideia do tamanho do desafio de engenharia, se liga neste número: menos 258 graus Celsius. Foi nessa temperatura baixíssima que a startup japonesa Helical Fusion conseguiu manter um fluxo estável de supercondutividade. Isso mostra o nível de precisão extremo que é necessário para replicar a energia de uma estrela aqui na Terra. É, sem dúvida, um marco fundamental na corrida pela energia limpa e ilimitada. Ok, então a gente tem essa infraestrutura fundamental sendo construída. Mas a pergunta que fica é: como que essa nova capacidade vai ser usada de forma segura e em larga escala? E isso nos leva direto para a segunda camada, a institucionalização. É aqui que tecnologias como blockchain deixam de ser só uma ideia e se transformam em ferramentas super robustas para as maiores instituições do mundo. E antes da gente seguir, é importante alinhar o que são ativos digitais. Não estamos falando só de criptomoedas, não. Pensa em qualquer ativo do mundo real, de ações a imóveis, sendo representado digitalmente numa blockchain. Essa é a base para a próxima fase da economia global. E é exatamente aqui que a IBM entra com uma solução que é basicamente uma fortaleza digital. O ponto mais importante aqui não é só a segurança de nível militar, mas a criptografia resistente à computação quântica. E por que isso importa tanto? Porque um grande banco ou um governo precisa ter certeza de que os trilhões de dólares que eles guardam hoje vão estar seguros contra os supercomputadores do futuro, que poderiam quebrar a criptografia atual. É sobre criar confiança para operar no longuíssimo prazo. Falando em tirar projetos do papel, se toda essa inovação te inspira a criar um portfólio de tecnologia, um blog de IA ou um site para o seu projeto, uma boa hospedagem vai ser essencial. Para isso, eu recomendo a Hostinger. É rápida, segura e tem um dos melhores custos-benefícios do mercado. A gente conseguiu um cupom exclusivo de 20% de desconto para os inscritos aqui do Briefing. É só acessar o link na descrição ou apontar para o QR Code que está na tela. Certo, já temos a infraestrutura e as aplicações institucionais. Mas a tecnologia só vira uma revolução de verdade quando chega na camada final, a nossa interface com o mundo, a camada humana. E é aqui que surge uma tensão fascinante. A capacidade da tecnologia parece infinita, mas a nossa capacidade de perceber essa tecnologia, bom, essa não é. Um exemplo perfeito disso é o que a Samsung está aprontando. Um smartphone que se desdobra em três, criando uma tela de 10 polegadas e que deve custar quase US$ 3.000. É uma baita proeza de engenharia, uma busca sem fim por inovação para tentar reconquistar o mercado. A indústria simplesmente não para de empurrar os limites do que é possível fazer. E isso nos leva a uma pergunta que é fundamental. Mais telas, mais pixels, mais poder. Será que tudo isso sempre se traduz em uma experiência genuinamente melhor? Ou será que a gente já chegou num ponto em que a tecnologia entrega mais do que os nossos sentidos conseguem absorver?
E aí que a ciência traz uma resposta surpreendente. Um estudo da Universidade de Cambridge, junto com a Meta, mostrou que a nossa capacidade de ver detalhes, que é medida em pixels por grau, basicamente o quão nítido nosso olho enxerga, é altíssima para preto e branco. Mas olha só, ela cai drasticamente com cores, especialmente com tons de amarelo e violeta. A citação do professor Mantiuk, que liderou o estudo, fecha essa questão com chave de ouro. A tecnologia das TVs 4K e 8K, em muitas situações do dia a dia, já ultrapassou os limites biológicos da nossa visão. A gente está construindo telas com um nível de detalhe que o nosso cérebro simplesmente não consegue processar. E é assim que aqueles três sinais se conectam perfeitamente. Não são notícias isoladas, são as três camadas do nosso futuro tecnológico sendo construídas em paralelo: a camada fundamental, com a infraestrutura para as próximas décadas, a camada de aplicação, que transforma isso em ferramentas confiáveis, e a camada humana, onde a tecnologia esbarra na realidade da nossa biologia. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir: onde é que vai acontecer o próximo grande salto? Vai ser na infraestrutura profunda, que ninguém vê? Na aplicação institucional, que muda a economia? Ou será que a verdadeira revolução vai ser na hora de redefinir a nossa própria interface com a tecnologia? Obrigada por assistir ao briefing. Se essa análise te ajudou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder a análise de amanhã. Até a próxima!